Popverso tá no ar, mas eu começo já te dando uma notícia não tão boa. Sabia que o Brasil ficou em segundo lugar como o pior país para se aposentar num ranking que acabou de sair? A gente vai explicar o porquê disso e mais. A Britney Spears foi acusada de gordofóbica por causa de um post que ela fez sobre a Christina Aguilera. Além disso, no programa de hoje a gente vai falar de uma nova escritora que está no hype e muito mais. Roda a vinheta, vamos começar. Vamos falar sobre aposentadoria. Tem muita gente que, quando esse assunto surge, faz brincadeira, faz previsões não tão otimistas. Até na internet muita gente brinca com esse assunto. É aquela coisa, eu tô rindo, mas é de nervoso. E aí agora tem um ranking, um levantamento recente. Acabou de sair um ranking com 44 países. O Brasil ficou no penúltimo lugar desse ranking, que é um ranking que avalia ali os melhores países para se aposentar. Ou seja, a gente é o segundo pior país para se aposentar. E aí, a gente está agora com o Renan Gomes de Pieri, que é economista da FGV e fã do Popverso. Com certeza. É, fã do Popverso, que eu ouvi dizer que o Renan assiste ao Popverso, né? Assiduamente. Renan, que legal ter você aqui. Primeiro, te surpreendeu esse ranking, esse levantamento? O Brasil lá. Mari, não surpreende. A gente sabe que o Brasil, comparado a esses outros países da OCDE, né, que são o grupo dos países mais ricos, e outros países emergentes dos BRICS, ele de fato tem um problema muito grande que é a desigualdade social, né? E como esse ranking leva em conta não só a questão de qualidade de vida, acesso à saúde, mas também as condições econômicas e financeiras, é aí que pega a questão do Brasil. Quer dizer, a gente tem gente de todo tipo aposentada no Brasil, mas tem um grupo de pessoas bastante numeroso que ganha ali alguma coisa perto do mínimo e não consegue dar conta das despesas de casa, né? A gente sabe que nos últimos meses o custo de vida ficou muito mais caro. Sim. Né? E isso certamente tem feito o orçamento não dar para chegar até o final do mês e colocar o aposentado numa situação muito complicada. A gente não consegue, às vezes, nem pensar agora, né? Quem dirá, que dirá o futuro. E aí, esse ranking, como o Renan falou, ele avalia a qualidade de vida, saúde, inflação, bens materiais. O primeiro lugar é da Noruega, depois Suíça, depois Islândia, Irlanda e Austrália. Entre os latinos, o Chile é o primeiro, aparece na posição 34 ali. Agora, a gente está falando aqui no Brasil de um país que tem uma expectativa de vida ali de 76,8 anos, segundo o IBGE em 2020. Esse número vem aumentando e é uma tendência no mundo. Então, como o país tem que se preparar para essa população que vem cada vez mais vivendo mais? Olha, o Brasil envelheceu muito rapidamente, né? E a gente tem cada vez mais as pessoas vivendo mais, que é uma coisa muito boa, e uma população de jovens cada vez menor. Então isso cria uma série de problemas, principalmente de como a gente cria um sistema que sustente as aposentadorias dessas pessoas. E a gente fez uma reforma da Previdência em 2019 e provavelmente a gente vai ter que fazer outras no futuro próximo por conta desse problema. Quer dizer, a gente precisa tributar as pessoas que estão trabalhando, os jovens, para conseguir pagar a aposentadoria dos mais velhos. Com mais velhos em jogo e com menos jovens, a conta fica mais difícil de fechar. Esse é um problema muito sério. Além disso, quer dizer, se o mais velho vai ter que trabalhar mais tempo, ficar mais tempo no mercado de trabalho, ele precisa estar atualizado, né? Então a gente precisa montar o nosso sistema educacional para não só focar nos mais jovens, que é super importante, mas também nesse profissional mais experiente que precisa se adequar aos novos tempos, aprender novas linguagens, novas habilidades, porque ele vai precisar ficar mais tempo no mercado de trabalho produzindo. Você citou a reforma da Previdência. Outro aspecto que a gente precisa levar em consideração aqui no Brasil é que muita gente trabalha sem carteira assinada. Então, de maneira prática, quem está assistindo agora, que está, ok, eu moro no Brasil, eu não tenho o que fazer. Então, como eu me preparo para uma aposentadoria dentro das minhas possibilidades da melhor maneira possível? Olha, a melhor estratégia é ter um mix, né, da aposentadoria pública, claro, ele é importante, mas também de investimentos privados.
né? Então, acho que o jovem, desde o começo da vida dele, é tentar se planejar, quer dizer, o quanto eu vou ganhar, quanto eu estou ganhando, o que eu espero ter de aumento de renda, o que eu posso gastar, e pesquisar uma série de opções de investimentos cautelosos, né, que vão permitir levar esse dinheiro corrigido ao longo do tempo e dar uma aposentadoria mais confortável. Hoje em dia está muito mais fácil você realizar investimentos, a gente tem uma série de produtos financeiros maior para as pessoas terem acesso. Então é preciso pesquisar, se planejar, põe lá no caderninho a planilha, tudo que gasta, quanto que consegue poupar, o quanto precisa poupar para adquirir aí uma renda futura um pouco maior. Renan, obrigada. Prazer ter você aqui, infelizmente, para falar sobre um dado tão ruim, né, para a gente aqui no Brasil. Então, obrigada e espero que você volte para a gente falar de assuntos mais, né, melhores. Com certeza, eu que agradeço. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui e lembrar de uma história que começava e terminava como? O príncipe encantado vinha, aparecia e salvava a princesa, e assim terminava essa história, um final feliz. Ok, corta para 2022, corta para o estúdio do Popverso e a Bá tá aqui comigo para mostrar que essa história hoje é diferente, né, Bá? A gente não precisa, na verdade a gente nunca precisou de um príncipe encantado para salvar a gente, nós mulheres, e o mercado do entretenimento está percebendo isso e adaptando essas histórias, né, Bá? É isso, Mari. Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Tudo certo. O que vem de novidade por aí em relação a isso? As atrizes dos novos live actions da Disney, da Branca de Neve e da Pequena Sereia, já deram aí um spoiler que nesse remake desses clássicos o príncipe tá meio de escanteio. Ele não é tão importante assim, afinal a história é da princesa, então a protagonista é a princesa. Recentemente, né, no evento D23 da Disney, onde eles anunciaram várias novidades, inclusive sobre esses títulos, as atrizes principais desses dois filmes falaram um pouco sobre isso. A Rachel Zegler, que é quem vai interpretar a Branca de Neve, disse que achar um amor nem passa pela cabeça da princesa nessa nova história, muito diferente do filme lá atrás de 1937, da animação original, né? Ela falou ainda, Mari, que o foco da princesa vai estar em se tornar a líder, que o pai dela sempre quis que ela fosse, sempre encorajou ela a ser, e também a encontrar dentro dela coragem para enfrentar a Rainha Má. Nossa, é muito importante esse movimento, inclusive a gente está com a imagem da Rachel Zegler aqui com o figurino da Branca de Neve, e é um movimento muito corajoso ao mesmo tempo, né, das produções, de mexer em clássico, porque tem as pessoas mais saudosistas, digamos assim, que vão falar, pra que mexer na história? Mas é importante demais, porque isso passa uma mensagem importante para a galera mais jovem também, né, Bá? Total, Mari. Mostra um outro exemplo para as meninas que agora vão assistir a essas histórias, né? E seguindo nessa mesma linha, a Pequena Sereia, né, o live action da Pequena Sereia, também vai se modernizar nesse sentido. A Hailey Bailey também deu uma entrevista sobre isso e deu o spoiler que a princesa simplesmente vai atrás do que quer, não é tudo sobre um garoto e, pelo contrário, é tudo sobre o que a Ariel quer e o que a Ariel acha que é importante para ela. Até tem o Príncipe Eric na história, tem um ator que já está escalado para interpretar o Príncipe Eric no live action, mas a história da Ariel não vai depender do final feliz com o Príncipe Encantado, né? Além disso, a gente está falando de uma Ariel interpretada por uma atriz negra, ou seja, dois movimentos muito importantes nesse live action de A Pequena Sereia. E sabe que eu percebo uma mudança muito grande, Bah, não só nesses filmes que vão estrear, mas em alguns que já estão aí há muito tempo. Então, você tem, por exemplo, Moana, Valente. E isso já reflete nessa geração. A minha sobrinha de 6 anos, um dia eu falei pra ela, não sei o que, princesa. Ela falou, não quero ser princesa. Aí eu, ok, mas é muito legal isso, sabe? Quando a criança já tem esse senso crítico, sei lá, com 5, 6 anos, é muito especial isso. E a gente sabe que o entretenimento influencia, né? Total, Mari. Eu conversei até com a Thaís Basile, que é psicanalista e criadora do projeto Educação pela Paz, e ela explicou como essa figura do príncipe influenciou mulheres por muitos anos e meninas também, né? Ela disse que o príncipe ensina nas histórias clássicas não só sobre masculinidade, mas também sobre feminilidade. Por quê? Porque as princesas, o objetivo delas no final do dia era ser escolhida pelo príncipe.
E aí, quem era escolhida pelo príncipe? Aquela que atendia todos os critérios de feminilidade. E se não atendesse, não era escolhida. E depois de escolhida, a história daquela princesa acabava. Era isso, era o felizes para sempre. Pronto, um homem me escolheu, fim, meu papel aqui está cumprido. E aí, nessas histórias que você citou aqui também Frozen, já não é mais assim. O que é muito importante para as nossas meninas, né? Legal. Frozen, por exemplo, é a Elsa com a Anna, elas são irmãs, né? Não tem um príncipe ali. Valente, que você mencionou aqui também, é a mãe e a filha, a Merida com a rainha. Então você vê que tem uma vida a mais além do relacionamento amoroso, do relacionamento romântico, né? Sim. E isso é muito importante para essas meninas também. Legal, Bá, obrigada. Obrigada a você, Mari. E vou aproveitar aqui e já falar sobre o nosso próximo assunto. Por quê? Tem uma escritora, a autora irlandesa, a Sally Rooney, ela tem só 31 anos e as pessoas estão chamando ela de Jane Austen do século XXI. Ela escreve sobre os millennials, sobre como essa geração se relaciona. E amanhã chega no Star Plus uma série Conversas Entre Amigos, que é uma série inspirada num livro dela. Então, a gente trouxe ela para o nosso quadro No Hype. Olha só. João, que amava Teresa, que amava Raimundo. Você conhece esse poema de algum lugar, né? O Carlos Drummond de Andrade escreveu. O Chico Buarque depois transformou em música. E desde que o mundo é mundo, esse é um dos dilemas do amor. Acontece que cada geração lida com o amor de uma forma diferente. Tem uma pesquisa recente que mostra que nos Estados Unidos, a galera que tem entre 25 e 40 anos ainda não casou. Pelo menos a maioria dessas pessoas. E quem já casou, quem já juntou as escovas de dente, fez isso mais tarde em relação às pessoas da geração anterior, quando essas pessoas tinham ali entre 25 e 40 anos. Mas por que isso tá acontecendo? Ninguém melhor para responder do que as pessoas dessa geração, né? Uma das vozes da geração millennial é a escritora irlandesa Sally Rooney, que nasceu em 1991 e já tem 3 livros publicados. Entre os temas que ela traz nos livros estão relações amorosas, saúde mental, diferenças entre classes sociais. Tem muita gente, até imprensa internacional principalmente, que compara ela com a Jane Austen. Os livros da Sally Rooney estão no hype porque eles fizeram um sucesso absoluto. O primeiro deles é esse aqui, o Conversas Entre Amigos, que foi lançado em 2017. O segundo é o Pessoas Normais, que é de 2019. E o terceiro é esse aqui, Belo Mundo Onde Você Está, que foi lançado no ano passado e ficou na lista dos top 50 livros mais vendidos na Amazon lá no Reino Unido. 2 desses livros já viraram série no audiovisual de tanto sucesso que foi a repercussão deles. A série mais recente lançada é sobre o primeiro dela, que é o Conversas Entre Amigos. E resumão da história, sem spoilers, essas 2 amigas aqui da capa também são ex-namoradas, elas fazem amizade com um casal e aí começa uma dinâmica bem peculiar entre eles. I have this impulse to be available to you all the time. Como eu citei lá no começo, a Sally Rooney fala muito além de relações amorosas. Todos os livros dela têm ali a temática presente sobre as diferenças entre classes sociais, saúde mental e a presença da internet na nossa vida. Porque sim, millennials são a geração, por definição, que cresceu junto com a internet. Então a internet está ali presente nas DRs, está presente nas conversas e, claramente, ali no meio do livro. E é justamente por causa desses fatores que eu citei que, de acordo com muitas pesquisas, a percepção dos millennials sobre o amor romântico é diferente. E você aí de casa, se você é millennial, você se identifica com alguma dessas questões? Conta pra gente o que você acha das percepções da Sally Rooney e dessas pesquisas que eu trouxe pra vocês. Vamos falar agora sobre Britney Spears. Pois é, o nome da Britney recentemente entrou numa polêmica. Por quê? Começando com a Christina Aguilera, se você não conhece, elas são 2 cantoras ali da mesma geração, elas cresceram juntas, fizeram sucesso juntas, cada uma com a própria carreira. E aí, o que aconteceu? A Christina Aguilera parou de seguir a Britney no Instagram. Por quê? A Britney fez um post insinuando que a Christina contratou dançarinos gordos para, abre aspas, parecer mais magra perto deles. E aí, as pessoas interpretaram essa publicação da Britney como gordofóbica e depois de um tempo ela foi lá e apagou o post. A Christina Aguilera não falou nada e aí depois a repercussão do caso rolou e a Britney foi lá e fez outro post no Instagram dizendo: de maneira alguma eu estava criticando o belo corpo de Christina, o que eu postei é uma projeção de inseguranças que lido o tempo todo como resultado de como meus pais e a mídia me trataram. A Agnes Arruda está aqui comigo, ela é doutora em comunicação, cultura e mídia e estuda isso. Agnes, primeiro,
Parece que muitas vezes a gente precisa explicar várias e várias vezes. Não só gordofobia, machismo, racismo, homofobia. Cansa, mas a gente segue explicando. Sim. Então eu queria já te pedir para explicar por que esse post da Britney foi interpretado como gordofóbico. Bem-vinda. Obrigada, Mari. Cansa, mas é necessário, né? Então, é importante a gente entender que a Britney, ela é de uma geração de total culto ao corpo, né? A gente vive isso geração após geração e os anos 2000 tiveram essa característica muito evidente, assim. Então, a moda, as supermodelos da época eram todas muito, muito magras e é uma geração que cresceu, eu sou dessa geração, uma geração que cresceu sofrendo com essa influência dessa característica desse corpo da Britney Spears, por exemplo. Quando ela faz essa postagem, além dela colocar em xeque a contratação de bailarinos e de dançarinos que possam não ser de um tamanho padrão, e são pessoas que podem perfeitamente dançar, por que não? Ela também coloca uma questão em que a gente se sente melhor sobre pessoas gordas. A partir delas, a gente usa essas pessoas para que a gente se sinta melhor com os nossos próprios corpos. Então, é importante a gente olhar, porque a gordofobia, ela é um preconceito muito escancarado, mas ela também se dá em pequenas nuances. E aí, eu queria até agora chamar um exemplo de como fazer o contrário do que a Britney fez, que foi o discurso da Lizzo, que ganhou o Emmy de melhor programa de competição, o reality dela. E aí, quando ela foi agradecer, olha o que ela disse. The trophy is nice, but my emotion is for these people who are on this stage with me. The stories that they shared, they're not that unique. They just don't get the platform. Telling stories. Let's just tell more stories. When I was a little girl, all I wanted to see was me in the media. Someone fat like me, black like me, beautiful like me. If I could go back and tell little Lizzo something, I'd be like, you gonna see that person, but bitch, it's gonna have to be you. Nossa, que maravilhosa, né? É muito potente esse discurso da Lizzo, né? É muito relevante e ele traz pra gente essa perspectiva de identificação. Eu, por exemplo, cresci querendo ser Paquita. E eu, né, assistente de palco da apresentadora Xuxa. E achava que para resolver isso era colocar uma peruca loira na cabeça, porque eu sabia cantar todas as músicas e sabia dançar todas as coreografias, mas foi num ato de violência e de gordofobia que alguém falou para mim que eu não era como uma Paquita, que eu parecia um hipopótamo dançando. E você não esquece disso? Não, eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, talvez. Então, eu entendi muito cedo que o meu corpo não era permitido em determinados espaços para ocupar determinados lugares. E o preconceito ele vai incutindo isso na gente e a gente vai crescendo com isso, se sentindo cada vez mais recolhida em um espaço porque os outros não comportam a gente. E aí eu aproveito para te perguntar, além da Lizzo, você tem na cabeça outras referências assim para você? Tenho maravilhosas referências, vou citar 2, uma dentro desse recorte de raça também, que eu acho muito legal, que é a Ellen Valles, a atleta de peso. Que mostra pra gente todos os dias que o corpo gordo é capaz. A pessoa gorda ela é lida como preguiçosa, como sem motivação, sem força de vontade. E a Ellen tá aí com o corpo gordo maravilhoso dela e motivando muita gente a fazer exercício físico. E a outra é a Rafaela Ferreira, que é uma atriz, está na televisão, está em horário nobre, e é importante a gente olhar para ela com o corpo que ela tem, fazendo um papel importante, independente desse papel, precisar usar o corpo como um alívio cômico ou como uma característica pejorativa, que é uma maneira que também sempre aparece o corpo gordo na mídia. Agnes, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada Mari. mesmo, volte sempre, viu? Obrigada, só me chamar. Vamos para as notícias de hoje, começando com a notícia do McDonald's, que a partir de hoje começa a reabrir gradualmente as lojas lá na Ucrânia, começando pela capital Kiev. Inicialmente, as unidades vão atender só a entrega, a previsão é de que em outubro o serviço de drive-thru volte a funcionar.
E aí, em caso de alertas de ataques russos, lembrando o contexto de tudo isso, eles vão fechar as portas para os clientes e funcionários conseguirem chegar ao refúgio mais próximo. A expectativa é que pelo menos 8 restaurantes comecem a funcionar essa semana na capital e gradualmente em outras cidades do país. O McDonald's fechou mais de 100 restaurantes na Ucrânia em fevereiro, depois da invasão russa. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a Starbucks, a rede de cafés super famosa no mundo inteiro. Eles vão começar a adotar NFTs nos programas de fidelidade nos Estados Unidos. Essa experiência vai se chamar a Starbucks Odyssey. A Odisseia da Starbucks vai ser lançada ainda esse ano. Funciona assim, os funcionários e os clientes do programa de pontos que eles têm, o Starbucks Rewards, vão participar de uma série de atividades, jogos interativos, desafios divertidos, e aí eles vão ser recompensados com o selo digital colecionável, NFT. Além disso, as pessoas ainda podem ganhar produtos, aulas sobre bebidas, até mesmo uma viagem para uma fazenda de café. E olha só, já tem gente na lista de espera para participar desse projeto. A gente encerra o programa de hoje, então, com uma curiosidade. Tem um time de pesquisadores, cientistas japoneses, o que eles estão tentando fazer? Ensinar o robô a dar risada na hora certa. Por quê? Para melhorar a conversa entre robôs e humanos. O sistema de inteligência artificial quer recriar nuances de humor para deixar os robôs mais naturais. Essa pesquisa foi publicada numa revista científica. O que eu achei muito curioso é que a pesquisa fez uma categoria para vários tipos de risada. Então tem as risadas solo, as risadas sociais, não tem humor, sabe aquela coisa mais envergonhada ou educada, e as risadas de alegria. Então, a partir disso, a máquina, o nome da máquina é Erika, precisa decidir se deve rir ou escolher o tipo apropriado. Mesmo assim, o autor dessa pesquisa diz que pode levar mais de 20 anos até que seja possível ter uma conversa casual com um robô. E aí eu encerro o Pop Verso com a risada, qual é o nome da risada? Risada social. A gente se vê amanhã.